Diana. Diana, você conseguiu fazer as atividades que estão tendo ponto de ciências e de programa de saúde? Consegui, sim. Tem como você me mostrar? Tem. Calma aí. Tá bom. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu aumentar você, peraí. Ok, esse é o texto de programa de saúde, né? Isso. Aham. Tá ótimo. Outra parte do texto. Aham, tô vendo. Ok. E aí o exercício, né? Aqui já começa a atividade. Tá. E o de ciência, você conseguiu fazer? Consegui. Tá ótimo. E Tô já vendo. tem mais do lado da folha também. Tá ótimo, Diana. Então agora o seu tá certinho. Tá bom. Deixa eu ver agora aqui quem mais. Gabriel Ribeiro vai me passar, né? Aline, Oi. eu tô descendo pra casa da minha avó, que não vai dar nem pra eu estudar aqui em cima, que minha irmã tá vomitando em tudo. Ela vomitou até no meu quarto. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Tá, vai lá que eu te espero. Tá bem. Deixa eu ver aqui quem falta, então. Júlia não tá aí, né? Falta Júlia também. Júlia Paixão, eu falei ontem. Laís não está aqui. Rafaela também não está. E Vitória, cadê Vitória? Vitória também não. E Igor. Tá, então, só consegui Diana. Oi, Yasmin. Tia, eu acho que eu te mostrei só a atividade de ciências. Eu acho que a de programa de saúde eu não te mostrei, não. A de programa de saúde, você me mostrou na aula. Mostrei? Mostrou, já estava com Ah, nota tá bom já, então, só tia. faltou ciências Obrigada. mesmo, tá? Eu mostrei os dois, não mostrei, tia? Mostrou, o seu mostrou. Bom, então vamos lá. Temos que corrigir uma questão no caderno e temos que corrigir uma página do livro, tá? Então vamos começar corrigindo pelo caderno, que é mais rápido, que só tem uma. Aí no caderno a gente fez o seguinte, era um probleminha para a gente transformar a temperatura de 100 graus Fahrenheit para Celsius, tá? Então, estava assim, ó. Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém em seu termômetro clínico o valor de 100 graus Fahrenheit. Ele tem motivo de preocupação com o paciente? Aí a gente vai saber só depois que a gente calcular, tá? Eu ainda não coloquei a resposta não, Rebeca. Tia, você fez ontem, porém eu não consegui pegar. Antes Essa foi para casa, não foi não? Essa foi Foi. Do transforme, eu acho que ela tá falando do transforme 36 graus Celsius em Kelvin. A outra que tinha, que a gente corrigiu. Você não conseguiu pegar?
Eu não peguei a resposta, mas eu fiz a conta. A resposta da outra, de 90, a de 309 Kelvin. 98,6, é isso? 98,6. É essa, né? Sim, obrigada. Dá 371,6 Kelvin. Essa aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer aí nesse probleminha, o que que é? Aline, em que página você tá? Porque eu Botar as acabei de fórmulas. entrar. Estou no caderno, Lucas, no exercício que ficou para casa ontem. Ficou um probleminha falando sobre o médico. Acha aí no seu caderno, que eu vou começar a corrigir ele agora. Vai Aquele botar do médico, F menos do 32 médico. sobre 9 igual a C sobre 5. Isso, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é escrever as fórmulas. A primeira fórmula é a fórmula da temperatura que a gente tem, que é 100 graus Fahrenheit, e depois a fórmula da temperatura que a gente quer transformar, que a gente quer descobrir. A gente quer descobrir 100 graus Fahrenheit em Celsius, então a gente anota a fórmula do Celsius. E agora, o que que a gente faz? O que que a Vai gente faz colocar o aqui? 100 no lugar do R. Isso, nesse Fzinho aqui, ó, a gente vai substituir esse F pelo 100 que aparece no probleminha, tá? Aí vai ficar assim, ó. 100 menos 32 sobre 9 igual a C sobre 5. E agora, o que que a gente faz? Diminui 100 menos 32 e divide por 9. Isso aí. Quanto que deu a continha de 100 menos 32? 108. 68. Muito bem. Aí agora a gente vai pegar esse 68 e vai dividir por 9, tá? E vai continuar copiando o restante, porque o restante a gente não sabe. 68 dividido por 9. Quanto que vocês acharam? Eu achei 7,5. 7,5. Isso aí. Então, dividi 68 por 9, deu 7,5 e continuei copiando o restante. Tá? O que que a gente vai fazer agora? O cruz credo. O cruz credo, muito bem. Fiz aqui o meu cruz credo. Então, eu vou pegar o 7,5 e vou multiplicar por 5. E o meu C eu vou multiplicar por 1, que é como se fosse um que estivesse aqui invisível. Tá? 7,5 vezes 5, dá quanto? 37. 7,5. 37,5, muito bem. E C vezes 1 é o C mesmo, certo? Então, ó, achamos a temperatura em Celsius, 37,5, 37,5. Esse médico, ele precisa se preocupar com esse paciente com uma temperatura de 37,5? Não. Por que não? Porque não tá com febre tão alta? Mas então ele já está com febre, certo? Mas É, ele já tá com febre, sim. tia. Então tem que é tá. sim. Sim, Sim. Ok. pois ele já está febril, né? 37,5 é febril, não é febre alta, tá? Então, ele já pode começar a se preocupar, sim, com esse paciente, porque ele já pode estar apresentando alguma coisa, né? Algum processo inflamatório em algum lugar por conta dessa temperatura aqui. A nossa temperatura do nosso corpo é de 36,
36 graus e meio, mais ou menos. Então, acima de 37, a gente já tem que ficar atento, porque aí essa febre ela pode ir subindo, 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 de 37,5 para 38, 39, é rápido, tá? Então, a gente tem que ficar de observação, sim. Então, esse médico ele já tem que ficar preocupado e ficar monitorando esse paciente, tá? Para ver se ele não vai piorar, certo? Então, a resposta é sim, porque ele já está febril, ok? Todo mundo conseguiu resolver assim? Sim. Então, vamos corrigir Tia, mostra a agora. conta de novo, por favor. Calma aí, calma aí. Tá. Foi, obrigada. Agora a gente vai corrigir a do livro, página 243. Aí eu falei para vocês que na do livro, o número 1 era aquela tabelinha que eu tinha passado no sábado. Então, quem tinha essa tabelinha aqui, bastava copiar os números que apareciam nessa tabelinha. Aí no número 1. Então, nós vamos usar essa tabelinha mesmo. Ó. Temperatura de ebulição da água. Quanto que vocês colocaram? Em Celsius. 100. 100, ó. Em Celsius, 100 graus Celsius. Temperatura da ebulição da água em Fahrenheit. 212 graus Fahrenheit. Isso, muito bem. Temperatura de ebulição da água em Kelvin. 373 Kelvin. 3 Kelvin. Muito bem. Agora a temperatura de fusão da água em Celsius. 0 graus. 0 Celsius. grau. Muito bem. Temperatura de fusão da água em Fahrenheit. 32 graus Fahrenheit. 32 graus Fahrenheit. Muito bem. E temperatura de fusão da água em Kelvin. 273 Kelvin. 273. Isso aí. Então, só relembrando, na escala de Celsius aparece o grau Celsius. O microfone não está ligado? Na de Fahrenheit aparece o graus Fahrenheit, mas em Kelvin, ó, só aparece a letrinha do Kelvin, não aparece o símbolo do grau. Tá? É sem aquela bolinha. Ok? Todo mundo completou aí? Sim, tia, qual era a página mesmo? 243. Então, esse era o número 1. Agora, vamos no 2, que no 2 é um probleminha. Aline, Oi, você pode me mostrar o 1 de novo? posso. Vamos lá. Eu pensei que era... Tá dando para ver? Não, Não? não, é por causa que a internet não tá pegando direito, aí tá meio... Ah, tá difícil de embaçado. ver. Então eu vou colocar no chat para você, ver se você consegue ver pelo chat. Olha só. Você vai colocar 100, no primeiro quadradinho, você vai colocar 100 graus Celsius. Opa, o que eu fiz aqui, senhor? Na hora que aparece uns troços aqui estranhos na tela. Depois você vai botar 212 graus Fahrenheit. E depois vai colocar 373 kelvins. Ó, essa é a primeira linha da tabelinha. Vê se apareceu aí para você.
Apareceu? É que se a internet estiver ruim, realmente o papelzinho fica embaçado. Vê, Lucas, se você consegue ver, ó. A resposta dos 3 tracinhos da primeira linha e os 3 tracinhos da segunda linha. Tá? Coloquei lá no chat. Agora vamos no 2. Falei para vocês que o Kelvin, ele é muito utilizado em laboratórios, né? É uma escala termométrica que os cientistas adotam, tá? Então, por isso que apareceu nesse probleminha aí. O nitrogênio líquido é um elemento utilizado em laboratórios. Nesse estado físico, sua temperatura se aproxima de 77 kelvins. Então, quando ele está no estado líquido, ele tem uma temperatura de 77 kelvins. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então, para a gente saber e entender que temperatura que corresponde 77 kelvins, a gente tem que transformar para Celsius, porque é a nossa escala termométrica, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, que nós vamos fazer é colocar a fórmula de Kelvin, porque é a temperatura que a gente tem aí, 77 kelvins. Então, K menos 273 dividido por 5 igual a C sobre 5. Vai ficar assim. Esse é o primeiro passo. Qual é o nosso segundo passo? O que a gente vai fazer agora aqui? Vai botar o 77 no lugar do K. Isso aí. Vai colocar o 77 no lugar do K. E vou repetir o restante todo. Pronto. E agora, o que eu faço aqui? Diminui e divide por 5. Tá. Qual a continha que vocês diminuíram aí? Vocês fizeram o quê? O resultado? Não. A continha primeiro. Qual foi a conta de subtração que vocês fizeram? O que está escrito aqui? 77 menos 273. Isso. Esse aqui, gente, esse exemplo, né, que o livro deu, vai sair um pouquinho diferente do que a gente fez. Por quê? O que a gente estava fazendo, o número daqui da frente ele era maior e o número de trás era menor, né? Era uma subtração normal. Aqui não, ó. Aqui a gente tem um número menor na frente e um número maior atrás, tá? Então, a gente vai fazer desse jeitinho mesmo. Por isso que eu falei para vocês que a calculadora ajuda um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazer 77 menos 273. Quanto que deu essa continha? Menos 196. Isso. Como o número da frente é menor e o número de trás é maior e ele está com sinal de negativo, a gente tem que permanecer com esse sinal. Então, vai ficar menos 196. É igual na matemática. E aí, copia o restante todo de novo. Ó.
Fiz essa subtração, coloquei o sinal, porque o sinal do 273, né, é negativo e ele é maior do que 77. E copiei o restante. Agora eu vou fazer essa continha aqui. Quando eu fizer essa continha, 196 dividido por 5, eu vou fazer a continha, mas eu não posso esquecer do sinal também. Quanto que vocês acharam nessa continha? Menos 39,2. Isso, menos 39,2. Se a gente esquecer o sinal, já era, tá? Vai estar tudo errado, porque como a gente está trabalhando com temperatura, se a gente tem uma temperatura de 39 graus, é uma temperatura elevada, né? Uma temperatura alta. Agora, se a gente tem uma temperatura de menos 39, é uma temperatura baixíssima. Então, o sinal, ele interfere bastante nesse cálculo, porque se a gente esquece ele, a gente pode dizer que está numa temperatura alta e às vezes pode estar numa temperatura baixa, ou então vice-versa, tá? A gente tem que tomar cuidado com o sinal. Agora nós vamos fazer o nosso famoso cruz-credo. 39 menos 39,2 multiplicado por 5 e C vezes 1. Quanto que deu essa continha? 39,2 multiplicado por 5. Menos 196. Isso, e C vezes 1 dá C mesmo. Então, 77 kelvins corresponde a menos 196 graus Celsius. Uma temperatura muito baixa. Isso aqui é tão baixo, que congela, né? O nitrogênio líquido, ele serve para congelar determinadas coisas em um laboratório de química, por exemplo. Então, Professora, ou se a gente estivesse num lugar com essa temperatura, a gente congelaria na mesma hora, né? na mesma hora, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com o nitrogênio líquido, porque como ele tem temperatura baixa, né? E aí ele congela determinadas coisas, ao mesmo tempo que ele congela, se a gente colocar a mão no nitrogênio líquido, ele também queima, porque temperaturas muito baixas queimam a pele também, tá? Então, por exemplo, se a gente vai e se machuca, tá lá na aula de educação física, aí, sei lá, um deu uma cabeçada no outro, né? Aí vocês descem da educação física, vão lá no tio Valci para pegar aquela bolsinha de gelo. Se a gente ficar muito tempo com aquela bolsinha de gelo encostada na nossa pele, a pele não fica bem vermelha, porque ali já está queimando a pele. A temperatura baixa Verdade. queima a pele. Então, o correto, toda vez que a gente usa o gelo ou aquela bolsinha de gelo, é sempre botar um paninho por cima, né, uma toalha, para não entrar em contato direto com a pele, porque se a gente ficar muito tempo, passar de 15 minutos, né, que geralmente coloca o gelo durante 15 minutos. Se passar de 15 minutos, aí já começa a queimar a pele e a pele fica toda vermelha naquela região, tá? Então, com o nitrogênio líquido acontece isso. Como ele tem uma temperatura de queimar a pele, tá? Então, por isso que ele é muito utilizado em alguns laboratórios, justamente para congelar determinadas coisas, tá? Travou para você, Renan? Para mim aqui não travou, não. Para mim tá normal aqui. Ah, ele caiu, é a internet dele. Bom, vamos continuar então no número 3. O número 3, eu falei para vocês que se vocês não... Professora, mostra o 2 de novo. É que Mostra. faltou uma coisa aqui no meu. Tá, coloca aí. No número 3, eu falei para vocês que se vocês não conseguissem fazer, a gente fazia junto, porque também... Acabou? Conseguiu copiar? Pode. Tá.
também era um instrumento utilizado em laboratório, tá? Então, vamos por parte aí, ó. Vamos observar essa imagem aí. Nós temos aí, ó, um fio metálico, temos uma fonte de calor, tá? Esse aparelhinho aí que está proporcionando a fonte de calor, o nome disso é bico de Bunsen. É muito utilizado em laboratório de química, tá? Toda vez que a gente precisa aquecer alguma coisa no laboratório de química, não tem fogão lá. O que tem é esse aparato aí, esse biquinho, com essa rosquinha aí embaixo. Essa rosquinha vai aumentar ou diminuir a chama, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Terminou de usar o bico de Bunsen, tem que fechar essa rosquinha. E esse aparelho é ligado numa borrachinha que tem gás, que recebe um gás, igual é o gás do nosso fogão. Tem uma borrachinha, né, conectada ao botijão de gás. Nesse instrumento tem uma borrachinha ali que é ligada a um cilindro também de gás, que fica fora do laboratório. Quando a gente precisa aquecer alguma coisa, o que a gente faz? Fica um pouco perto, sim. É igual o botão do fogão. O botão do fogão também não fica perto da fonte de calor. A gente gira ele e risca o fósforo. Essa rosquinha é igual. A gente vai abrir um pouquinho primeiro e vai riscar o fósforo ali. Aí vai acender. Por que tem que ser pouquinho? Porque se a gente abrir tudo e riscar o fósforo, a chama já vem uma chama grande. Então, geralmente, a gente abre só um pouquinho. Se a gente abrir tudo, está arriscado de queimar, tá? De vir até no nosso rosto. Então, a gente abre bem pouquinho, igual a gente faz em casa com fogão. A gente não deixa o botão no máximo, quando a gente liga ele, né? Quando a gente risca o fósforo. A gente bota ele no mínimo, risca o fósforo, depois a gente vai aumentando, se for preciso, dependendo do alimento que a gente queira fazer. No laboratório é a mesma coisa. Dependendo do que a gente quer aquecer, a gente vai aumentando nessa rosquinha a chama. Nesse caso aí, ó, não precisou aumentar muito não, né? Que ele quer aquecer esse fio metálico aí. Então, tá bem pertinho do fio, só precisou colocar um pouquinho só. Então, a chama tá de forma moderada. Aí a gente vai ter que observar o que vai acontecer com isso. Ó. Ele pede aí para a gente imaginar o que vai acontecer com esse ponteiro. O que vocês acham que vai acontecer com o ponteiro quando essa chama começar a esquentar esse fio? Tentem imaginar aí o que vai acontecer com o ponteiro. Ele está na posição retinha. Só que o fio ele vai esquentar, né? Vai ser aquecido, vai acontecer alguma coisa com o ponteiro. O que vocês acham que vai acontecer? O ponteiro vai medir uma temperatura alta. Isso, ele não vai ficar ali no meiozinho, né? Ele vai ou tombar para um lado ou para o outro, certo? Então, vamos escrever isso aí. Número 3. Letra A. O que vai acontecer com o ponteiro desse aparato? O ponteiro se deslocará para um dos lados. Aí, na letra B, a gente tem que explicar o funcionamento disso. Esse instrumento vocês não conhecem, né? Porque ele é um instrumento específico de um laboratório de química. Então, a gente teria que pesquisar como que isso funciona, tá? Então, eu vou colocar um resumozinho do que acontece aí com ele. A chama
do bico de Bunsen, que é o nome desse aparelhinho aí, vai aumentar a temperatura do fio metálico e, por sua vez, vai dilatar e aumentar de volume. Isso empurrará o ponteiro para dos lados. Ó, enquanto vocês copiam, eu vou fazendo a chamada. Vamos lá. Ana Bárbara, Presente. Ana Clara, Aqui. Arthur, Breno, Caroline, Daniel, Giana, Aqui, tia. Ellen. Gente, vocês têm visto Ellen em outras aulas? Ela entra só às vezes, tia. Ela entrou na de Júnior ontem. Tem como vocês avisarem a ela sobre essas duas atividades que eu passei, que está valendo nota, porque ela está sem nota também. O exercício de ciências e o de programa de saúde, para ela fazer e tentar assistir uma aula para poder me mostrar, senão ela vai ficar com 0. Talvez eu deve estar vendo pela plataforma, não sei. Mas É, porque eu não consigo, eu não tenho contato dela e ela nunca participa da minha aula, já tem. Quer ver? Olha só. A última vez que ela veio foi em setembro. 18 de setembro que ela assistiu a minha aula. Depois eu não vi mais Ellen. Ela vai ficar sem nota. Gabriel Cabral. Gabriel Ribeiro. Presente, tia. Gabriel Soares. Júlia. Presente, tia. Professora, Oi. que horas termina a aula? Não, não pode sair ainda não, Rafael. Só termina 11h10. É que enquanto vocês estão copiando a letra B aí, eu estava fazendo a chamada. Não é para sair Professora, ainda sou não. eu, Lucas Felipe, eu que perguntei. Não, eu sei, mas Rafael está perguntando também. Ah, Não tá. pode sair ainda não, tá? Espera só mais um pouquinho, que eu ainda vou falar outra coisinha ali na outra página. João Gabriel, não. João Pedro. José. Ok, João Pedro. Ok, José. Júlia de Lima.
Júlia da Costa. Júlia da Costa também não aparece há séculos da minha aula. Júlia Paixão. Kemily. Laís. Lucas Felipe, tá aí. Tô aqui, professor. Pedro Lucas. Presente. Tá bom, Gabriel, mas não é para sair ainda não, tá, Gabriel? Pedro Vitor. Presente. Rafael. Rafaela. Tô aqui, tia, tô aqui. Tá. Rebeca. Presente. Renan. Sabrina. Stephanie. Tiago. Vitória. Ok, Tiago. Yasmin. Presente. E Igor. Bom, então antes da gente Tia, terminar, você anotou minha presença? eu Tia, coloquei. se eu sair é porque meu celular descarregou. Ah, Tá tá, bom. obrigada. Antes da gente terminar a aula, vamos só ver essa página 244, que fala sobre a quantidade de calor, tá? Então, como a gente está estudando as escalas termométricas, todo mundo copiou já o número 3, letra B? Acho que já, tia. Tá. Como a gente está falando de escalas termométricas, né, de temperatura, a temperatura ela está associada ao calor, né? A gente colocou, quando a gente começou a estudar esse capítulo, nós colocamos no caderno a definição de temperatura e de calor e fizemos esse exercício avaliativo, que valia 5 pontos, relacionado a isso também, né? Aí no exercício aparecia a definição de temperatura e de calor. Nessa página 244, vai aparecer a unidade de medida relacionada à quantidade de calor. Toda vez que a gente falar de calor, tem uma unidade de medida específica para isso, tá? Que a gente vai conhecer agora e ela vai aparecer em outros probleminhas, em outras fórmulas, quando vocês estiverem no 9º ano de novo, tá? Ela vai aparecer de novo. Então, tá assim, ó, quantidade de calor. Considere a seguinte situação. Reginaldo colocou 2 panelas sobre chamas iguais de um fogão. Em uma das panelas, ele colocou 1 litro de água. E na outra, ele colocou 2 litros de água. Ambas a mesma temperatura. Então, ele pegou 2 panelas, só que em uma ele colocou 1 litro, na outra ele colocou 2 litros. E colocou no fogão com a potência da chama do fogão da mesma maneira. Qual é a panela que vocês acham que vai ter a ebulição da água mais rápido, que a água vai ferver mais rápido? A panela que está com 1 litro de água ou a panela que está com 2 litros de água? Com 1 litro. Com 1 litro, certo? Porque a quantidade de água é menor, então ela vai ser aquecida com mais facilidade, então isso vai acontecer de forma mais rápida. Todo mundo consegue perceber isso? Sim. Ok. Sim. Bom, aí ele vai e explica, ó, a quantidade de calor necessária para que um corpo atinja determinada temperatura depende de sua massa, ou seja, depende da quantidade. Nesse caso aí, a gente tinha 1 litro em uma e 2 litros na outra. Dessa forma, analisando a situação anterior da panela com 1 litro de água, a quantidade de calor necessária para que a água atinja a temperatura de ebulição é menor do que a da outra panela. Aí eu pergunto a vocês, com relação à aula de sábado e a essas aulas que a gente está vendo agora, qual é a temperatura da ebulição da água? Em que temperatura em Celsius a água começa a ferver?
100? 100 graus. Isso. Então, ela atingiu 100 graus ou mais de 100, ela já começa a borbulhar, a ferver, tá? Muito bem. Agora, nesse parágrafo aqui, ó, vocês vão marcar esse parágrafo. Ó, o meu tá de rosinha e eu ainda escrevi aqui, ó, estudar para a prova. Vocês vão estudar esse parágrafo, tá? Tem uma questão na prova relacionada a isso. Então, nós vamos ver aí agora, ó. A quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo é representada pela letra Q. E a sua unidade de medida no SI é Sistema Internacional de Medidas, tá? É o Joule. Se escreve Joule, mas se fala Joule, que é a letrinha J, tá? Então, toda vez que vocês quiserem medir a quantidade de calor, a unidade de medida utilizada é o Joule, a letrinha J, tá? Vocês têm que saber isso para a prova. Porém, outra unidade de medida bastante utilizada é a caloria, que é representada pela letrinha, pela sigla Cal. C-A-L, Cal, tá? De caloria. Veja ao lado a equivalência entre essas unidades de medida. Aí tem um quadrinho aqui, ó. Uma caloria, um cal, equivale a 4,19 joules. Tá? Então, marquem aí esse parágrafo falando dessas unidades de medida para vocês estudarem para a prova. Vai ter uma questão sobre a unidade de medida do calor. Ok? Tia, na prova não vai ter esse negócio para mudar assim a temperatura do Celsius para Kelvin, não, né? Não, não vai ter isso não. Pelo menos agora, no 7º ano, não. Quando vocês estiverem lá no 9º, aí vocês vão fazer isso na prova. Tá? Como a gente aprendeu isso agora, e a gente agora que está começando a se acostumar, né? Nas primeiras foram um pouquinho mais difíceis. Hoje a gente já conseguiu fazer um pouco melhor. Aí, quando a gente estiver no 9º ano, a gente vai treinar um pouco mais, e aí sim, eu vou colocar na prova para vocês fazerem. Tá? Como essa matéria, ela não era, né, que agora é, não era uma matéria específica de 7º ano, ela é uma matéria de 9º, mas por conta das mudanças da BNCC, ela veio parar no 7º ano, então a gente começou dessa forma, bem devagarzinho, para aí, então, quando a gente estiver no 9º ano, a gente já está mais preparado para poder fazer esses cálculos. Aí, no 9º ano, vocês podem se preparar, que vai aparecer um monte de fórmula e um monte de cálculo para fazer na parte de física, tá? Na parte de química, ela é mais tranquila, ela é mais parecida com ciências, mas a parte de física é bem parecida com matemática. Tem bastante conta para fazer, bastante cálculo. Certo? Até aqui, tudo bem por enquanto? Sim. Sim? Então, na semana que vem, na quinta-feira que vem, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa parte de quantidade de calor, tá? Na sexta-feira, a gente não vai ter aula que é feriado, então a gente vai tentar falar o máximo de coisas que mais a gente conseguir comentar e falar e explicar na aula de quinta-feira, tá? Então, se puder, não faltem quinta-feira, tá bom? Que eu vou tentar avançar um pouquinho aí nesse capítulo, que a gente já está terminando o capítulo, já está quase terminando o livro, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma coisa para casa. Não, não tem não. Por hoje, por essa semana aí, vocês estão livres de mim. Semana que vem a gente faz o dever de casa relacionado a essa parte, tá bom? Tá bom. Querem perguntar mais alguma coisa? Comentar mais Não, alguma tia. coisa? Não. Tchau. Então, um beijo para vocês, bom final de semana e até